pessoal que acompanha aqui o canal do Ricardinho Martins. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver acompanhando esse vídeo. Eu sou o Felipe Cardoso e estou aqui para atualizar vocês, né, das últimas informações do Santos e para trazer novas informações também. Vou começar aqui pelo assunto Paulo Brax, né, o provável CEO do Santos. Tudo indica que será finalizada e será formalizada a contratação do Paulo Brax a qualquer momento pelo Santos Futebol Clube. E o que, desde que surgiu essa informação, né, de que o próprio Marcelo falou sobre isso, Marcelo Teixeira, na entrevista coletiva que ele deu sexta-feira lá no CT Pelé, é a dúvida de qual será a função exatamente, né, o que vai fazer exatamente o Paulo Brax. E vou explicar para vocês aqui. Ontem pudemos debater um pouquinho sobre isso aí, eu, Ricardinho e o Halley, na live, né, das 8h30, ali pré-domingo esportivo. Seguinte, o CEO, né, como será essa função do Paulo Brax? Ele é o cara que vai coordenar, é o cara que vai avaliar, administrar todos os setores do clube. Então ele vai avaliar o trabalho do Galo, o trabalho do Carille, o trabalho dos analistas de desempenho, dos analistas de mercado, que inclusive parece que tem gente chegando também, né? O Thiago Gasparino deve ser o novo analista de mercado do Santos, mas enfim, essa é outra coisa. Então, cara, vamos lá, o Paulo Brax, ele é aquele cara que vai existir, aquela função que existirá para blindar um pouquinho o Marcelo Teixeira, sabe? Para deixar o Marcelo Teixeira também, para dividir obrigações, dividir funções, como por exemplo, hoje, se nós da imprensa e vocês torcedores cobram uma demissão do Galo, por exemplo, né? Isso é função do Marcelo Teixeira, é a avaliação do Marcelo Teixeira, que tem que avaliar e definir se o Galo continua ou se ele sai. Com a chegada do Paulo Brax, o Marcelo Teixeira terá esse cara para fazer isso para ele, entendeu? Então é mais um funcionário, só que é um funcionário aí chefão, digamos assim, chefão no Santos, que esse cara vai estar ali 24 horas, entre aspas, né, 24 horas dentro do horário comercial deles, dentro do clube, entendendo tudo o que está acontecendo, como está acontecendo, para daí sim, caso seja necessário, ele leve as informações para o Marcelo Teixeira, aprovando ou reprovando a forma com que o Santos está trabalhando hoje. Então, não acredito que o Paulo Brax vai falar se jogador X é bom ou ruim para ser contratado, acho que não. Acho que essa avaliação passa pelo Galo, pelo Carille, pelos analistas de desempenho, né? O Paulo Brax, ele não terá essa obrigação de falar se o cara é bom ou não, se é uma boa contratação ou não. E olha, digo mais, até conversando ali com o Halley na live de ontem, ele compartilha dessa mesma opinião que eu. Não acho que o Paulo Brax vá participar de negociações de contratações. Por exemplo, o Santos quer contratar o Hugo, goleiro que pertence ao Flamengo. É o Galo que vai ligar, é o Galo que vai entender a situação, é o Galo que vai oferecer as coisas que o Santos pode oferecer ao jogador que o Santos quiser contratar. O Paulo Brax não vai fazer isso. Pelo menos um CEO não faz isso, e essa será a função dele, a não ser que na hora da prática o Paulo Brax comece a botar a mão na massa também, mas imagino que não seja isso. Então, contratações, demissões, né, no caso, avaliações de como está funcionando a engrenagem do departamento de futebol do Santos, é o Brax que vai avaliar e administrar, gerir e também passar para o Marcelo Teixeira. Acho que a presença de um profissional com essa função acaba tirando um pouquinho do Marcelo dos holofotes e até de pressão, também de pressão de torcida, imprensa e tudo mais. Eu particularmente acho bem interessante o Santos ter esse cara, né? Porque assim o presidente também pode trabalhar com mais calma e é mais uma função, é o Santos se profissionalizando cada vez mais aí no departamento de futebol e com isso também o Galo mais pressionado, né? Mais pressionado porque a gente sabe, um presidente como o Marcelo, o cara tem 200 mil coisas para fazer num dia. Ele não fica só ali dentro do CT trabalhando junto com o Galo, vendo como que está sendo o trabalho desenvolvido. O Brax já vai poder, já vai ficar. Então,
acho que o Galo aí pode ficar um pouquinho mais pressionado também, assim como os outros funcionários do Santos Futebol Clube. É basicamente isso, tá, gente? Mas vamos ver como que vai desenrolar na prática. Vamos falar sobre o time de amanhã, time que deve enfrentar o Mirassol terça-feira, mas antes disso eu quero falar da Baobá, tá? Centro Automotivo Baobá, na rua Xavier Pinheiro, número 151, é nosso parceiro aqui do canal, Carlão, que é o cara lá da Baobá, muito gente boa. Você que chegar lá na Baobá precisar de algum serviço da oficina Baobá, fala que viu aqui no canal do Ricardinho Martins, que certamente você ganhará algum descontinho, alguma forma de pagamento bem interessante para você, porque a qualidade do serviço, essa é indiscutível de qualquer forma. Se você falar que viu aqui, se você não falar nada, a qualidade é indiscutível e é impecável, beleza? Lembrando também vocês, gente, da jornada esportiva de amanhã, tá? 6h30 da tarde, também conhecido como 18h30, estaremos ao vivo aqui no canal e também no canal da TV Cultura Litoral para a transmissão de Santos e Mirassol, Mirassol e Santos, né, para ser mais preciso. Então aguardamos vocês às 18h30 e aí aquele negócio, né? Pré-jogo meia hora, transmissão ali da narração da partida e depois o nosso pós-jogo, que tá bombando, bombando, bombando. Obrigado a vocês por toda a audiência. Então já inscrevam-se aí no canal, que é para receber a notificação na hora que a gente entrar ao vivo, beleza? Perdão. Bom, vamos lá, falar então sobre o jogo. Carille que não tem muitas dúvidas não, tá, gente? Não tem dúvidas. Santos que apresentou um futebol ok, até que um bonzinho futebol contra o Goiás, apesar da dificuldade de finalizar as jogadas em gol. Se não fosse aquela falha inacreditável do Tadeu, talvez aquele jogo tinha tudo para ser 0-0, né? Mas o Carille não tem muitas dúvidas não. O time deve ser praticamente a mesma equipe que jogou contra o Goiás e a dúvida fica na ponta direita. Pedrinho ou Otero? Pedrinho ou Otero? Porque esses dois eles estão entrando naquela fase de que quando joga o Otero, a gente vê o jogo e fala, putz, devia ter jogado o Pedrinho. Aí quando joga o Pedrinho, a gente fala, putz, devia ter jogado o Otero. Ou seja, nenhum dos dois está agradando tanto. Os dois que já viveram bons momentos na temporada, mais o Otero do que o Pedrinho, mas a dúvida ainda é essa de Fábio Carille. De resto, tudo indica que seja Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Joaquim Escobar, Schmidt, Pituca, Juliano, Guilherme, Furt e aí o grande ponto de interrogação, que é essa ponta direita. Deixem aqui nos comentários quem vocês escalariam, Pedrinho ou Otero? Ou fariam alguma outra mudança? Botaria o Patati? Mudaria o esquema? Não botaria nenhum desses pontas direitas e, por exemplo, deixa eu pensar, botaria o Serginho para jogar na meia junto com o Juliano. Não botaria nenhum dos pontas e botaria o Jair na zaga para fazer 3 zagueiros, liberar os 2 alas e jogar no ataque com Guilherme e Furt. São opções, tá? Não que o Carille tenha treinado isso, mas opções que eu estou pensando aqui que vocês podem deixar nos comentários aqui quais seriam as melhores opções para o Santos Futebol Clube, mas ao que tudo indica o Santos vai nesse 4-3-3 mesmo. E a situação da tabela, galera, que eu estava preparando aqui, eu tô com um papelzinho aqui, estava preparando aqui antes de fazer esse vídeo, e cara, que loucura essa tabela da Série B, hein? Quando vocês puderem, deem uma olhada aí, porque ó, seguinte, hein? O América é o primeiro colocado com 21 pontos e 11 jogos. O Vila Nova é o quarto colocado, fecha o G4 com 20 pontos e 12 jogos. Ou seja, o América tem 1 ponto a mais e 1 jogo a menos, hein, do que o quarto colocado. O Santos, ele começa o jogo de amanhã com 18 pontos, na 6ª posição. E 11 jogos também, né, mesmo número de jogos que o líder. E o Mirassol, adversário do Santos, está em 9º, só que tem 1 ponto a menos do que o Santos. Então olha que jogo importante, né? Se empata amanhã, empatou lá, Mirassol e Santos, tudo bem, as duas equipes somam 1 pontinho, mas o Mirassol ainda continua 1 pontinho atrás do Santos. Se o Mirassol vence o Santos amanhã, vai para 20, o Santos fica com 18 e, cara, por exemplo, o Sport joga hoje. O Sport joga hoje às 19 horas, hoje segunda-feira, tá? Não sei que dia vocês estarão assistindo esse vídeo, a gente vai publicar daqui a pouquinho mesmo.
Mas o Sport está em quinto lugar, 1 ponto a mais do que o Santos e 1 jogo a menos. Então, se o Sport ganha daqui a pouquinho, já vai para 22 pontos, já assume a liderança da Série B. Então, assim, enfim, é só para mostrar para vocês como o negócio está embolado na Série B. Então, assim, o nono hoje, que é o Mirassol, se ganha amanhã, vai para 20 pontos e já chega na mesma pontuação que o quarto colocado, o Vila Nova, e com jogos a menos ainda do que o Vila Nova. Então, Série B, loucura total. E 2 outras informações. Primeiro sobre o Matheus Gonçalves, né? Que o Santos realmente tentou a contratação dele, o meia criado lá no Flamengo. É muito bom jogador, esteve emprestado no Bragantino na temporada passada. O Bragantino teve o interesse de continuar com o jogador para essa temporada, mas o Flamengo quis de volta e ele está lá no banco de reservas do Flamengo. Estava tudo muito bem encaminhado entre Santos e Flamengo, mas de última hora ali o Flamengo brecou a negociação e a contratação não aconteceu. Sobre o Hugo, o goleiro que pertence ao Flamengo também, nesse fim de semana eu conversei com uma pessoa próxima ao Hugo que falou que ele meio que nem tem como opinar em alguma coisa, sabe? Tá tudo nas mãos do Flamengo. Então, o Flamengo, que chegou a pedir 7 milhões de reais por 50% do Hugo, não para o Santos, tá? Mas quando negociava ele com outros clubes. Então a gente imagina que essa seja a ideia do Flamengo, 7 milhões de reais por 50% do Hugo. E aí, deixa aí nos comentários se vale ou se não vale. Mas por enquanto o Flamengo ainda faz não um leilão, né? Mas houve propostas daqui, houve propostas dali e tudo mais para ver o que é melhor para ele, Flamengo, em negociar o Hugo. Então acho que ele ainda, por enquanto, ele ainda está um pouquinho longe da Vila Belmiro, mas é possível sim que seja o novo goleiro do Santos. Beleza, gente? É isso. Então, lembrando, amanhã às 18h30 estaremos ao vivo para a Jornada Esportiva. Valeu, abraço!